Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, também conhecido como inflação do aluguel, caiu mais do que o esperado no mês de abril. E com isso, pela primeira vez em 5 anos, as locações não terão reajuste. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. Os contratos que vencem em maio serão os primeiros sem reajuste desde fevereiro de 2018. Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas, o IGPM caiu 0,95% em abril, se comparado com a alta de 0,05% de março. Com isso, o índice agora acumula queda de 0,75% no ano e de 2,17% em 12 meses. Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de quase 15% em 12 meses. O cálculo do IGPM considera a variação de preços de bens e serviços e também de matérias-primas da produção agrícola, industrial e da construção civil. Os preços de vários materiais do setor produtivo seguem em queda. A soja, por exemplo, caiu quase 10% e o milho mais de 4%, assim como o minério de ferro. Tudo isso contribui para a descompressão dos custos de importantes segmentos varejistas e também para a chegada desses efeitos nos preços ao consumidor. Apesar de ser considerado indicador do mês fechado, para o cálculo do IGPM, são comparados os preços coletados do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês atual, que seria o mês de referência. E o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que pode mudar a forma de correção do FGTS. A análise da ação foi interrompida após os votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, que é o relator, e André Mendonça, que entenderam que os valores não podem ter correção inferior à poupança. Apresentada em 2014, a ação questiona o modelo atual de reajuste dos valores depositados no fundo, que hoje é remunerado com base na taxa referencial. Pelas regras em vigor, o FGTS tem um rendimento igual ao valor da TR mais 3% ao ano. A TR atualmente está em 0,32% ao mês. Já a poupança atualmente tem remuneração de 6,17% ao ano. A ação argumenta que a TR não pode ser usada para atualização monetária, por não refletir o processo inflacionário brasileiro. O relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que os saldos do FGTS devem ter remuneração anual mínima pelo menos igual à da poupança. Ele também estabelece que a nova regra passe a valer apenas para depósitos feitos após a publicação da ata de julgamento, sem pagamentos retroativos. O voto de Barroso foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. Os demais ainda devem apresentar suas posições no julgamento. O Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador informou que mais de 200 mil ações estão suspensas, aguardando o julgamento do STF. Segundo a Advocacia Geral da União, o impacto do julgamento é de 661 bilhões de reais, sendo que a Caixa teria cerca de 118 bilhões de reais disponíveis para o fundo. A diferença sairia de um aporte da União, em mais de 540 bilhões de reais. E o Programa Nacional de Reforma Agrária e Regularização Fundiária está sendo retomado no país. O ministro do Desenvolvimento, Paulo Teixeira, afirmou que a intenção é evitar os conflitos no campo e as invasões de terra. Em audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Teixeira disse que são prioridades do governo a produção de alimentos, a modernização da agricultura e sustentabilidade. Ele garantiu que o governo já está focado no Programa Nacional de Reforma Agrária. O presidente Lula deve anunciar um programa de reforma agrária nos próximos meses. E lá no Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós constituímos uma ouvidoria agrária. E assim, nós queremos que todos os conflitos agrários sejam resolvidos em paz. Que nós possamos construir um ambiente de paz no campo do Brasil, para que o Brasil possa dar
esse salto de desenvolvimento, porque nós temos uma potência e ainda aquém do que essa potência poderia ser. E para melhorar a qualidade de vida no campo, o ministro também afirmou que o governo federal vai elaborar programas de educação voltados a trabalhadores rurais. Nós agora voltamos o programa de educação no campo, né? Nós temos que construir todos os programas capazes de manter a nossa juventude no campo. Senão nós não teremos a sucessão rural e teremos problemas sérios, futuros para as novas gerações em relação à produção de alimentos e uma ocupação racional no campo do Brasil. E eu trago agora os destaques internacionais. O Ministério Público de Paris apresentou um recurso contra a absolvição da Airbus e também da Air France no caso do acidente do voo Rio-Paris, que matou 228 pessoas em junho de 2009. A Promotoria de Paris confirmou nesta quinta-feira a apresentação de recurso contra a decisão judicial que inocentou a Airbus e a Air France de homicídio involuntário no caso do acidente com o voo Rio-Paris em 2009. A tragédia matou 228 pessoas. Em comunicado, o Ministério Público garantiu que, ao recorrer da decisão, buscava o pleno efeito aos recursos previstos na lei e submeter o caso a uma segunda instância de jurisdição. Em 17 de abril, o Tribunal de Paris absolveu a companhia aérea e a fabricante de aviões de qualquer responsabilidade criminal por considerar que, embora tenham cometido falhas, não foi possível demonstrar nenhuma relação de causalidade segura com o acidente. A decisão provocou a indignação dos parentes das vítimas da tragédia. Em 1º de junho de 2009, o avião que operava o voo AF447 entre o Rio de Janeiro e Paris caiu no meio da noite enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico poucas horas após a decolagem. Encontradas no Oceano Atlântico 2 anos depois, as caixas pretas confirmaram que os pilotos, desorientados por uma falha quando as sondas de velocidade pitot congelaram no meio da noite, não conseguiram impedir a queda do avião, ocorrida em menos de 5 minutos. Este foi o acidente mais letal da história da aviação comercial francesa. A bordo do avião, um A330, estavam 216 passageiros de 33 nacionalidades, incluindo 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação de 12 pessoas era formada por 11 franceses e um brasileiro. E a terceira fase da Copa do Brasil está chegando ao fim e foi marcada por viradas. 12 times já estão classificados para as oitavas de final. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Botafogo de Ribeirão Preto com a vantagem de 2-0. E apesar de não fazer um grande jogo, o Peixe venceu por 1-0 com o gol do zagueiro Messias de cabeça. 3-0 para o Alvinegro no agregado. Em jogo emocionante, o Corinthians recebeu o Remo após perder de 2-0 no Pará. Adson marcou um golaço logo aos 2 minutos. E depois disso, o time da casa sofreu para achar o gol que levaria a disputa de pênaltis. Até que nos acréscimos do segundo tempo, após um cruzamento de Fagner, Roger Guedes subiu de cabeça e deixou tudo igual no agregado. Nas penalidades, o goleiro Cássio cresceu e pegou a segunda cobrança. Assim, o Timão se classificou para a próxima fase, 2-2 no agregado e 5-4 nos pênaltis. O Flamengo também reverteu o resultado, depois de perder por 2-0 do Maringá no Paraná. No Maracanã, não deu chances para o time paranaense e aplicou uma goleada histórica, 8-2. O atacante Pedro marcou 4 gols. Além dele, Thiago Maia, Gabigol, Everton Cebolinha e Everton Ribeiro também marcaram. Sendo assim, o Mengão se classificou com um placar de 8-4 no agregado. E a próxima fase já conhece 12 times. São eles: Cruzeiro, Fluminense, São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Sport Recife, Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras, América Mineiro, Flamengo e Corinthians. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.